inicio antes da vinheta para agradecer e abraçar com muito carinho e gratidão ao meu amigo, companheiro de lutas, homem de fé no nosso povo, Romário Rossetto, que é sócio proprietário da Rádio e TV Sul Global e mora em Redentora, no Rio Grande do Sul, a nossa pátria pampiana, o estado sul do Rio Grande do Sul. Grande abraço, meu querido companheiro Romário, e também aos teus ouvintes, às tuas ouvintes, aos telespectadores, às telespectadoras da tua TV, da tua rádio, do teu canal. Um grande abraço a vocês e peço que vocês ajudem a dar likes aqui no nosso canal também e também no canal aqui da TV Sul Global para apoiar os dois nesse movimento que nós precisamos fazer aqui na internet e junto a vocês. O evangelho de hoje, meu caro Romário, ouvintes e telespectadores, é o de São João, no capítulo 14, do versículo 23 ao versículo 29. Refletiremos sobre ele, sobre as nossas vidas, sobre o nosso mundo, a partir de Jesus vivo e ressurreto, logo após a vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês que me acompanham fielmente aqui nas reflexões do Evangelho, perceberam que desde há 2 ou 3 reflexões passadas, eu afirmo, com base na pesquisa, com base no estudo, com base na leitura detida deste Evangelho, que Jesus se encontra, de acordo com a narrativa deste trecho que vai do capítulo 13 de João até o capítulo 17, Jesus se reúne com seus discípulos num lugar retirado do centro de Jerusalém, antes da sua prisão, julgamento e assassinato, e com seus discípulos primeiro ele lava seus pés. Já refletimos sobre isso algumas vezes, inclusive no domingo passado. Peço que vocês revejam o vídeo, quem já assistiu, e veja quem não assistiu. Aqui nesse trecho do capítulo 14, Jesus se encontra ainda com seus discípulos e fala com eles após ter lhes lavado os pés. É bom que eu reatualize a memória de vocês que esse evangelho foi publicado, apresentado à comunidade de João, e depois muitas outras comunidades pelo mundo passaram a ler esse evangelho, a partir aí do início do século II da era cristã, final do ano 100, ou aí até o ano 120. As comunidades liam esse evangelho para entender Jesus, entender a Páscoa de Jesus, entender quem era Jesus, como dissemos nos domingos anteriores, porque a pressão era grande, tanto por parte da corrente judaica de cristãos que se convertiam à fé cristã, como por parte do próprio judaísmo mesmo, adotado aí por fariseus, pelas sinagogas que se espalhavam pelo mundo.
e por outras correntes que seguiam outras divindades, outras práticas no universo pagão. Pressionavam para dizer e perguntar se Jesus, na verdade, não foi uma figura que entrou na história e passou. Eles tinham que responder a si mesmos, se confortar, se fortalecer, se aprofundar e entender para fazer frente ao processo da realização do reino que Jesus trazia, ao embalo da evangelização. Então, por isso, esta leitura aqui, que também deve ser feita por nós hoje em meio às nossas crises. Eu não posso destacar todo esse trecho, toda essa perícope do Evangelho, porque o espaço é pequeno aqui para isso. Porém, eu destaco algumas para nós hoje, como devem ter sido lá na Síria, quando os discípulos e discípulas de Jesus eram acossados, massacrados, acuados por imensas perseguições, e resistiram, se fortaleceram. O que eles leram do que Jesus disse aos seus discípulos no cenáculo? Antes da traição de Judas, antes da prisão dele, antes do julgamento em trevas, obscuro, espúrio, que o condenou à pena de morte, antes de toda a cruzada dele com o patíbulo pesado sobre os ombros, sob chicotadas, até chegar no Gólgota e ser assassinado. O que ele disse? O que confortou tanto essa comunidade na Síria e que pode nos confortar? Ele disse: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em seu nome, enviará em meu nome, portanto, sob intercessão, sob pedido de Jesus, ele vos ensinará todas as coisas que vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Isto era de consolação e de aceno para a comunidade cristã perseguida e afrontada na Síria e em outros lugares do mundo. Era entender que Jesus morrera, mas se atualizaria e se atualizou de forma invisível, mas forte, presente, ativo, com poder, que aqui no grego, língua original em que foi escrito esse evangelho, e também Atos dos Apóstolos, é poder dinamizador para destravar os discípulos e discípulas do atavismo, do aquamento, do escanteamento com que era perseguido. Jesus era perseguido e avisou seus discípulos que o Pai enviaria o Espírito Santo, o sopro poderoso que atualizaria a ressurreição dele na vida dos discípulos, como atualizaria nos seus discípulos a missão de Jesus. Um momento esse que Jesus vivera. Isto tem um grande significado, que aqui podem ser destacados em dois subpontos. O primeiro ponto é que o Espírito Santo tem aí a grande missão, a grande força de, além de atualizar Jesus, de ensinar os seus discípulos sobre quem era Jesus, o que fez Jesus. E o Evangelho de João conta de começo ao fim o que fez Jesus, as suas grandes obras, que de acordo com o fechamento do capítulo escrito pelo discípulo amado, foram tantas as obras
que se escrevesse sobre todas elas, não haveria espaço no mundo para tantos livros. Este Jesus deveria ser lembrado. O Jesus da Palestina, Jesus palestino. O Jesus nazareno, Jesus de Nazaré. O Jesus da carpintaria de José, seu pai. O Jesus operário. O Jesus pescador, que entendia desta arte ao ponto de animar os seus discípulos a pescar em outros lugares, além daqueles que os extenuara, que os cansara. O Jesus, este que caminhara com seus discípulos nos momentos mais difíceis da sua rápida passagem pela Palestina, pelo mundo, pelo planeta. Este Jesus histórico, este Jesus situado geograficamente, este Jesus encarnado culturalmente, este Jesus palestino, este Jesus que usava uma determinada língua para se comunicar com seus discípulos, é o Jesus que era ensinado e atualizado pelo Espírito Santo na comunidade da Síria, na comunidade de João, o discípulo amado. Não era um Jesus inventado, não era um Jesus projetado, não era um Jesus glorioso, mas este Jesus aqui, junto com seus discípulos, acuados, assustados, amedrontados, aterrorizados, porque a situação não era pacífica, tanto no momento, no cenáculo em Jerusalém, como também há uns 60 anos depois, lá no meio de todo o fogo cruzado, não fogo cruzado porque não havia tiro na época, mas de toda a perseguição violenta, decapitação, tortura, prisão, massacre, como vai se ler em Atos dos Apóstolos, quando o próprio Paulo foi espancado e jogado para fora da cidade. Este Espírito Santo haveria de fortalecer estas pessoas, ensinando quem era Jesus. Um ponto aqui para já refletir, ponto conclusivo que já dá para adiantar. Sempre que nós quisermos entender Jesus, devemos correr para o Evangelho. Não para versículos do Evangelho, não para capítulos isolados do Evangelho, mas, por exemplo, esse bloco todo aqui, que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, para entender o que aconteceu com ele, o que ele disse, o que ele fez com seus discípulos. Estudar isso aqui é catequese, isso aqui é documento. Isso aqui é testemunho. Isso aqui é texto vivo para nos animar, aprender e reaprender com Jesus palestino. Jesus que viveu na mesma região que continua sendo massacrada hoje. Com aqueles que aprenderam com os fariseus, com os soldados romanos, com o Império Romano, a fazer o que fazem e melhoraram, entre aspas, tecnologicamente os maus tratos que fizeram contra Jesus e os seus discípulos. É para aprender que ser discípulo de Jesus é se expor a riscos tremendos por parte daqueles que o perseguiram, que o perseguem e que o perseguirão enquanto existir a humanidade neste mundo velho sobre o qual já falarei. Não é sobre outro Jesus. Não é o Jesus dos negócios, como se faz com muitas igrejas aí neoliberais, fascistas. Ontem conversei com um bispo que me disse, não, eu saí daquela igreja porque o patriarca da igreja apareceu com uma fotografia no painel do seu celular, uma fotografia de Bolsonaro. E eu liguei para ele, mas como o senhor está apoiando esse homem? Não, eu não só apoio, mas eu sou fascista. Essas igrejas assim, são as igrejas que se desviaram deste Jesus, ali sentado com seus discípulos, seus futuros apóstolos, ensinando e que deve ser retomado pelo Espírito Santo que nos ventila, que nos refrigera, que nos refresca, que nos reconstrói, que nos ressuscita
reapresentando o Jesus vivo e ressurreto, que não é fruto de uma intuição individualista, de uma intuição subjetiva, de uma intuição criativa que inventa coisas que não têm relação com este Jesus. Então, uma das missões do Espírito Consolador, aquele que veio para defender os seus discípulos, o seu povo, era ensinar sobre todas as coisas. E segundo ponto aqui, lembrar de todas as coisas que ele disse e que ele fez. Reativar a memória desses discípulos aí, aquados, assustados, repito, porque o ambiente não era leve, extremamente pesado. E também para aqueles da Síria, da comunidade do discípulo amado, e também para nós hoje, para reativar a nossa memória. Memória essa que não nasce da adivinhação, que não nasce do acho que foi, que não é uma memória construída em púlpitos, de gritões, de glutões, desfomeados por dízimos. Mas não. Esta memória é a memória que tem que ser ativada, criada, fundamentada no Jesus, lá no cenáculo, que conversava com seus discípulos e conversava da maneira como nós já vimos, lavando-lhes os pés, falando-lhes aos ouvidos, debatendo com eles, discutindo com eles, erguendo-os pelas mãos, pelos ombros, pelo olhar, pelo toque, animando-os. Esta memória que nós temos que reativar. E finalmente, um último ponto que eu quero destacar por fundamental. João lia lá com a sua comunidade que Jesus disse antes, pelos anos, final dos anos 30, início dos anos 40, mais ou menos em Jerusalém. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Ora, se Jesus disse não se turbe o vosso coração, porque está turbado, está um turbante com uma tolda por dentro, a escurecer-lhes profundamente. Escurecimento interno leva a um olhar escuro para fora. Escurecimento, trevas internas levam à insensibilidade da realidade e de como se mover no meio desta realidade tão contraditória, tão perturbadora como aqui. Jesus viveu com seus discípulos, como aqui a comunidade de João na Síria viveu em túneis. Não é novidade hoje que o Hamas fez, os túneis em Gaza. Eles são muito antigos. As catacumbas, aquelas onde eles tinham que se reunir para fugir dos temerosos soldados romanos que imaginavam que dentro de cemitério, dentro de túmulos, dentro de catacumbas, haviam as almas perdidas e que podiam pegá-los. Enquanto isso, os discípulos que não eram alimentados por essas fantasias, fantasmagorias, se reuniam lá para se refugiar, se fortalecer nestas palavras de Jesus, que não se turbasse o coração, apesar de se encontrar em lugares escondidos, não transformassem esses lugares em trevas, em acobertamentos internos, em espécie de barracas internas que os fechasse para a realidade. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo, porque o medo trava, o medo emperra, o medo enferruja, o medo aleija a gente, o medo
fragiliza e até elimina a ousadia, a coragem para agir. Então não fiquem com medo, não tenham medo. Crede em mim, crede também no Pai, disse ele. Crede no Pai, crede também em mim, estou aqui com vocês. E lá João lia essas palavras com os seus discípulos, com os discípulos da sua comunidade, como atualizadas, ativas, que causavam verdadeiros reforços e poderes internos neles. Eu deixo-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Quer dizer, nós estamos falando aqui, nós falamos aqui, como falamos em reflexões da Páscoa em domingos anteriores, que aquilo foi uma coisa terrível. Como pode se mencionar paz quando Judas, presente, se retira para entregar e trair? Como pode se falar em paz quando daqui a pouco, e lá na comunidade da Síria, já não era mais daqui a pouco, mas acontecia com eles também, com tantas perseguições, com prisões, com beijo falso de Judas no Getsemane. Que paz é essa? Que paz é essa? No meio da guerra, no meio da perseguição, no meio dos abusos, no meio da brutalidade, no meio de tudo que desarranja e que ameaça. Que paz é essa? Pois é, não é essa paz. É a paz que Jesus dá. É o Shalom, é o Salam Aleikum. Não é a paz, sim, de Roma, das armas, da violência, da sangria, do derramamento de sangue, dos pés com botas pesadas dos soldados que pisam sobre as crianças e as matam. Não, é a paz que Jesus dá e não a paz que o mundo dá. Eis a diferença. A paz que o mundo dá é essa. É a paz das armas. É a paz do massacre. É a paz da opressão. É a paz da manutenção do silêncio artificial. Do silêncio brutal imposto pelo medo, pelo terror. A paz que retira qualquer condição humana das pessoas. A paz que desumaniza. Não é esta paz. A Pax Romana. Não é. Não é a paz da guerra. Não é a paz da violência. Não é a paz da crucificação. Não é a paz que incentiva um apóstolo, um discípulo a trair. Não é essa paz. Não é a paz que o mundo dá. E João distingue muito bem esses dois mundos. O mundo de Jesus e o mundo esse aí, das estruturas brutalmente violentas, desumanizadoras e anticriação. No Brasil nós conhecemos esta paz que o mundo dá. Por exemplo, em 1888 se proclamou uma paz do mundo. A libertação dos escravos. A alforria para homens e mulheres, para crianças e jovens, arrancados da África e tornados escravos, amarrados nos pescoços pelas correntes escravagistas, amarrados nos tripaus, que depois viraram tripalium, depois de tripalium viraram trabalho, que diminui o ser humano, que desclassifica o humano de outra pátria, de outras culturas, de outras experiências de fé. Não é essa a paz. A paz da igreja que acompanhou tudo isso e abençoou a escravatura. Não é esta a paz. Ou então a paz, depois da alforria, que jogou os homens e as mulheres para cima das montanhas, onde eles estão até hoje, sofrendo crises climáticas, sofrendo falta de infraestrutura, sofrendo a brutalidade da polícia miliciana,
sofrendo a ausência do Estado desumano que não respeita a história desse povo. Não, não é esta paz. A paz dos jagunços rurais que crucificam trabalhadores rurais, trabalhadores primitivos das terras, nas cercas dos senhores latifundiários. Não, não é esta paz. A paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá em Gaza, matando crianças de fome, bebezinhos sem água, sem remédio, sem o seio materno, porque mataram as suas mães. 14 mil bebezinhos morrendo de fome, morrendo doentes, morrendo sem condições protetivas. Não, não é esta paz. Não é esta paz do desterro. Não é esta paz da destruição de tudo, tudo, absolutamente tudo, inclusive a própria vida. A paz que Jesus dá é esta paz que anima, mesmo que estejamos no meio de tudo isso, que nos anima a enfrentar o mundo, que nos anima e encoraja a sermos seus discípulos e suas discípulos, apesar de tudo e apesar de todos. Esta é a paz. Não exercer essa paz é se deixar atingir pelo inferno da falsa paz do mundo. Esta é a mensagem do Jesus vivo, ressurreto e atualizado, o Espírito Santo que, pela sabedoria de Deus, age sem que nós consigamos explicar. Esta é a paz que vem desde a tradição profética, que é precedida pela justiça. Nós, seguidores e seguidoras desse Jesus, cuja memória devemos sempre alimentar, ensinados pela ação do Espírito Santo, que não é uma pomba voando por aí, mas que age naqueles que ensinam, naqueles que pregam, naqueles que fundamentam, naqueles que estudam e eles mesmos e elas mesmas se alimentam neste ensino para atualizar Jesus hoje e agora. Meu irmão, minha irmã, o que eu posso te dizer para terminar? Sim, eu posso te dizer. Chega aqui mais um pouquinho para eu te dizer. Chega aqui, por favor, chega mais perto. Aí no teu televisor, aí no teu celular, aí no teu tablet, aí no teu computador, chega mais perto. Olha, temos que fazer a nossa escolha. A escolha da fé, a escolha por Jesus, é uma escolha absolutamente esperada. Esta é uma orientação absolutamente natural. É uma imposição da fé. Temos a liberdade de escolher esta imposição e não há contradição nessa frase. E a outra é de uma paz falsa. É a paz da indústria de cards, de cartõezinhos enviados pelo celular, que hoje o dia seja fantástico. Dentro do capitalismo. Dentro de todas essas condições absolutamente perversas de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, com todos os ladrões do INSS, que o dia seja fantástico. Não, não é essa paz. Não, não é essa paz. Eu te desejo a paz que não depende deste bom dia, desse boa tarde, desse boa noite, mas esta paz que vem de Jesus no meio de tudo isso, para não nos desviarmos do seu projeto, da sua proposta, da sua mensagem, do seu reino que fortalece para que mudemos este mundo. Esta é a paz que Jesus dá, que o mundo não pode dar, porque o mundo é velharia, porque o mundo é caduquice, porque o mundo é esclerosado, porque o mundo age desde sempre com tudo isso que nós acabamos de ver aqui. A paz que Jesus dá reforça a gente, levanta a gente, tira os toldos de dentro e de fora da gente,
Faz a gente corajoso e corajosa. Faz a gente não prepotente, mas potente. Faz a gente não orgulhoso, mas sentindo-se prazeroso e prazerosa na mensagem de Jesus, que é uma proposta de um novo mundo. Assim seja, meu irmão, minha irmã, contigo. Se queres entender a funcionalidade prática disto que falo aqui, que não é só falação, vem acontecendo e tende a acontecer mais e mais, ligue, entre em contato, deixe aqui o seu número de telefone aqui embaixo, nos comentários, telefone com WhatsApp, para desenvolvermos esse contato, desenvolvermos esta relação, nos aproximarmos mais e mais deste Jesus, lá do cenáculo em Jerusalém, mas Jesus reatualizado, atualizado e reforçado pela ação do Espírito Santo na vida dos irmãos e das irmãs lá da Palestina, lá da Síria, e também em todos nós aqui e agora. Vem, meu irmão, minha irmã, não deixe só na escuta aqui, mas vem, avança para a prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.